Me chamo Márcia Pereira e sou mentora de mulheres que queiram iniciar um negócio aqui no digital, mesmo começando do zero. E eu sempre trago aqui assuntos relacionados a empreendedorismo digital, mas também trago alguma coisa relacionada à mente, a emoções que podem estar aí interferindo no progresso dessas mulheres, né? Então, eu, Márcia, passei por um processo neurológico, uma cirurgia muito séria em 2015 e desde então eu me tornei uma estudiosa da neurociência, da mente. Por isso eu trago muitos conceitos relacionados a isso. Por quê? Porque eu percebo em mim o que pode estar acontecendo com muitas mulheres, o quanto a nossa mente, as nossas emoções interferem nos nossos resultados no dia a dia. Isso eu venho acompanhando na minha reabilitação e também nos meus processos aqui com o empreendedorismo digital. Então, o que eu queria trazer hoje? Primeiro eu vou contar uma história que eu tive fazendo, participando de uma palestra. Foi antes da pandemia. Eu participei de uma palestra em São Paulo de um monge que falava um pouco sobre a mente. Era um monge que estudava muito a mente, a meditação. Então, o que acontece? Ele falava que para a gente conseguir concretizar algo, isso passa por 5 etapas. Primeiro você tem tipo um insight, né? Aquela ideia. Aí você acolhe um pouquinho essa ideia, fala, ó, que legal, é uma ideia boa. Aí você acolhe mais ainda essa ideia e começa a vibrar em cima dela. Você começa a idealizar aquela história, olha que legal, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí depois essa ideia começa a se materializar. Você começa a desenhar todo o progresso que você quer em relação àquela ideia. Por fim, você concretiza, né? Que é tirar do papel e sim entrar em ação. Então são 5 etapas. Primeiro você tem a ideia, um insight, né? Depois você começa a aceitar aquela ideia, ó, parece interessante e tal. Depois você acolhe bem aquela ideia, começa a colocar emoção ali, começa a criar aquela imagem no seu plano mental, para depois você materializar e desenhar aquela ideia no físico e então sim concretizar. Então passa por 5 etapas. Então o que eu trouxe aqui para vocês hoje, que baseada nessa história aí, vamos pensar. Vamos supor que você queira aí criar um negócio digital. Aí de repente você está na rua, caminhando pela rua, aí de repente você tem uma ideia. Ah, eu vou criar um curso online baseado em terapia para idosos. Exemplo, você teve aquele insight porque viu um outdoor, talvez, que te chamou a atenção de idosos, cuidados com idosos, enfim. Você teve aquela ideia. Então, você é o responsável desde aquele momento, porque a ideia chegou, mas cabe você acolher ou não. Você pode receber aquela ideia e esquecer, mas você pode receber aquela ideia e de repente anotar para você pensar mais tarde, se você não tiver tempo de ficar adicionando novos temperos naquilo ali. Então, nós somos o responsável. Aí tá, você teve aquela ideia, aquele insight através de um outdoor que você viu. Aí naquela sua caminhada você continuou pensando naquilo, que legal, pode dar certo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Aí de repente você acolheu aquela ideia e fala, nossa, e começa a visualizar aquilo, você começa a criar no plano mental uma história em relação àquilo. Você começa a colocar emoção naquilo, nossa, que legal, eu atendendo os idosos, como seria confortável para eles ajudar esses idosos, muitos idosos chegando até mim, eu podendo ajudar, nossa, como que eu ficaria feliz, ou seja, você está colocando emoções aí, você já está começando a interferir no processo, porque a partir do momento que você começa a colocar emoções, você começa a vibrar positivo em relação àquilo. E as coisas começam a acontecer no plano mental. Aí depois você começa a colocar no plano físico. Você começa a desenhar, eu vou precisar de ter uma secretária, eu vou precisar de tantas aulas, vão ser tantos módulos, eu vou fazer um mapa mental lá no computador de como que vai ser esse curso aí, esse curso online para trabalhar com idosos. E depois sim, você entra em ação. Então perceba que durante todo esse processo, mesmo lá no budismo, né, conforme eu aprendi lá naquela palestra com um monge, eles já trabalham essa coisa, né? O quão é importante a gente começar a vibrar desde o momento que a gente tem a ideia. A partir do momento que você tem a ideia, você se torna responsável em concretizar aquela ideia. Ou seja,
A nossa mente é responsável, porque a nossa mente está pensando, mas quem é responsável pela mente? Eu sempre falo isso aqui. A sua mente pode ser sua senhora ou sua serva. Ou seja, se você simplesmente passar por aquele outdoor, não anotar a ideia, nem dar ênfase àquela ideia, dar importância àquela ideia vai ser mais uma de milhões que você já teve durante toda a sua vida e não deu em nada. Mas, se você começar a perceber os sinais do ambiente em relação àquilo que você está buscando, vamos supor que você esteja pensando, eu quero criar um negócio, mas não sei com o que eu faço, que negócio criar. Aí que você começa a perceber, eu gosto muito de trabalhar com idosos, eu gosto de trabalhar com cuidados, com terapia, enfim, eu gosto dessas coisas. Você já tem isso bem alinhado na sua cabeça, do que você gosta, mas não tem ideia do que fazer. Aí de repente acontece isso que eu falei, você passou pela rua e viu lá um outdoor, cuidados para idosos, do amanhecer ao anoitecer, por exemplo. Ou seja, da alimentação a uma boa noite de sono. Aí ali você já teve aquela ideia, uau, eu posso fazer um curso disso, dos cuidados do idoso, desde a hora que ele está na cama se levantando, vai cuidar do dentinho, né? Fazer o seu café da manhã, os cuidados que nós devemos ter enquanto família para cuidar daquele idoso. Então, ao invés de você pegar aquela ideia que você teve ali, aquele sinal do universo que deu ali para você, e você não anotar para já começar a trabalhar essas ideias na sua cabeça e vir para o segundo e terceiro ponto aqui da concretização, você não deixa passar batido. Aí você já esqueceu, porque na hora que você viu aquele outdoor, veio um monte de ideia na sua cabeça. Mas essas ideias, elas vão ser esquecidas se você não anotar, não procurar. Então, desde o momento que você começa a prestar atenção nos sinais, você já se torna responsável pela concretização dos seus objetivos. Então, se for preciso, ande com um caderninho. Depois você teve a ideia, anotou no caderninho, começou a vislumbrar aquela ideia do seu curso, começou a trabalhar aquela visualização, começou a colocar emoção ali. Aí você resolveu materializar, começou a desenhar, de repente, com as pessoas que trabalham com você, senão você sozinha está ali trabalhando, para depois sim concretizar. Então, em todas as etapas, desde prestar atenção nos sinais, acolher essas ideias, materializar mentalmente essas ideias, para depois materializar num caderninho, tudo isso depende de você. Você é a responsável. Mas você pode ou não ficar ligada a esses sinais, entendeu? Outra coisa muito importante, né? A sua vibração, o amor que você coloca nesse projeto, como que isso pode reverberar em relação à vibração para que esse projeto venha a existir de fato na sua vida, tá? Então tudo isso, gente, desde a ideia, desde o insight até a concretização do trabalho, você tem que ser a protagonista. Você tem que estar liderando esse processo todo e ficar o tempo inteiro vigilante em relação ao que você quer, os detalhes. Você já precisa desenhar o seu projeto na sua cabeça com todos os detalhes, com as emoções, para depois sim concretizar. Isso é um processo que deve existir em toda a concretização de qualquer projeto, do menor ao maior projeto que você queira idealizar, queira criar, queira efetivamente concretizar na sua vida, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e eu te vejo nos próximos vídeos. Não esqueça de clicar aqui embaixo no sininho para que o YouTube possa te mostrar mais vídeos meus. Não esqueça aí de dar um like, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrita. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!